Olha, eu não tô aqui para falar para você se você deve usar ou não, tá bom? Eu só estou aqui fazendo esse vídeo para falar como que foi na minha vida. Aí cada um tem o seu particular com Deus. Eu conheci o Senhor com 23 anos. E como toda jovem, eu gostava de usar maquiagem, gostava de usar brincos, porque eu achava que ficaria mais bonita, né? Que chamaria mais atenção. Quem disser que não gosta de chamar atenção é mentira, né? Porque toda jovem, toda mulher, ela gosta de se arrumar para chamar atenção, né? Para que as pessoas vejam que ela está bonita. E eu tinha também, como toda mulher, esse costume. E quando eu conheci o Senhor com 23 anos, o Senhor me chamou para pregar a palavra. E o Senhor me chamou de uma forma diferente. Quando eu conheci o Senhor, eu ia numa igreja que não tinha usos e costumes, tá? Não tinha usos e costumes. Não tinha essa questão de não poder usar e essa cobrança, não existia lá. Mas depois de um tempo, eu fui fazer uma visita, né, numa Assembleia de Deus. E lá nessa igreja, as irmãs já tinham usos e costumes. Só que eu gostei de lá. Eu gostei do culto, gostei das orações, eu achei mais fervorosa. E aí eu fui ficando, né? Fui fazer uma visita, depois comecei a participar de uma campanha. Lá nessa igreja eu fui batizado com o Espírito Santo. E ali eu comecei a ficar. Saí da outra igreja que eu estava e comecei a congregar na Assembleia. E lá tinham usos e costumes. As irmãs não costumavam usar calças, não costumavam usar maquiagem. Então, para mim não ficar diferente das outras irmãs, eu ia para o culto de saia e sem maquiagem, sem brinco. Mas durante o dia eu usava normal. Era só para ir para a igreja que eu não usava, porque eu gostava de usar. Só que o Senhor, Ele foi fazendo uma obra na minha vida, foi me libertando de todas as coisas que eu tinha ainda, né, do mundo, os vícios e tudo mais. E chegou um momento que o Senhor começou a me chamar para pregar a palavra. Deus começou a me dar a palavra e começou a me usar. E eu entendi que o meu chamado era para pregar a palavra do Senhor. Só que eu pregava a palavra, era uma bênção. Mas quando eu saía da igreja, a minha vestimenta era outra. Eu tinha uma vestimenta para a igreja e uma vestimenta para andar na rua, para trabalhar. E um dia, uma amiga minha, ela me confrontou. Eu fiquei muito brava mesmo com ela. Eu amava ela. Hoje ela já dorme no Senhor. Mas ela era uma mulher muito verdadeira. E ela chegou para mim e falou assim: Isabel, você foi chamada para pregar a palavra do Senhor. Quando você prega, é uma bênção. Deus fala, o céu desce. Só que quem vê você pregando à noite na igreja e vê você de dia na rua, não reconhece que é a mesma pessoa. Então, assim, quando eu estava na igreja pregando, vestida de crente, eu era uma bênção. Mas quando no outro dia que eu estava de bermudinha, maquiada, com um brincão, com camisetinha regata, quem me via levava um susto, falava: nossa, essa é aquela irmã que estava pregando ontem? Então existia aí uma dupla, parecia que tinha uma dupla personalidade, né? Mas até então eu entendi o quê? Que Deus não queria saber disso, Deus só queria o meu coração. Até o dia que essa minha amiga chegou para mim e falou isso. E eu falei assim: olha, Deus não está preocupado com as minhas vestes, com o meu brinco, não. Deus está preocupado com o meu coração, com a minha sinceridade. Aí ela falou assim: não, a palavra do Senhor diz que nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de ser. Então tem que ser santo em tudo, na maneira de andar, de vestir, de falar, de viver. Não só na igreja, você é uma coisa na igreja, veste uma roupa na igreja, na rua você veste outra, anda de qualquer maneira. E ali eu fiquei muito brava com ela, fiquei um pouco sem falar com ela, fui confrontada. E o confronto nos deixa muito bravo. Mas eu cheguei na minha casa à noite, antes de dormir, eu fiz uma oração. Eu falei para o Senhor, Senhor, a minha roupa incomoda o Senhor? As minhas vestes, os brincos, a maquiagem, isso está incomodando o Senhor? Porque eu não quero entristecer o Senhor.
Se o Senhor quiser que eu mude de roupa, o Senhor me fala. Porque eu não quero parecer crente. Porque tem muita gente que parece, veste as roupas, cabelão e tudo, parece, mas não é. Então eu não quero fingir ou parecer crente. Eu quero ser crente de verdade. Se o Senhor quiser que eu troque as minhas vestes, o Senhor me fala. Mas primeiro, o Senhor vai me transformar aqui, ó, aqui dentro. Eu quero que o Senhor me mude de dentro para fora. Depois que o Senhor me transformar de verdade, me tornar uma crente, aí o Senhor muda minhas roupas. Tá bom, esse dia eu fui para o culto, numa igreja que eu nunca havia ido. Eles não me conheciam. Quando eu chego nessa igreja, amados, a pregação foi só sobre isso. Sobre isso, sobre roupa, sobre maquiagem, e eu fiquei muito brava naquele culto. Eu fiquei muito brava. Falei, meu Deus, esse povo não sabe pregar a palavra de Deus, não, é só sobre roupa. Tá bom, acabou o culto. Na hora que eu tô saindo e eu vou cumprimentar a obreira que estava na porta da igreja, ela olha pra mim dentro dos meus olhos e fala assim, irmã, você ouviu bem essa palavra? Eu falei, ouvi. Deus mandou te dizer que essa palavra foi para você. Aí eu falei, amém, irmã, amém. Peguei, ó, caminho de casa. Fui embora. Quando chegou em casa, fui dormir. Orei, fui dormir. Quando foi à noite, amados, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu entrava numa casa e parecia uma casa de neve. Sabe aqueles filmes de neve? Que a casa tá toda coberta de neve? Então, essa casa, ela era branca como a neve. Era uma casinha pequena, bonitinha, fofinha. E eu entrava dentro daquela casa e quando eu olhava assim, eu achava a coisa mais linda. Tudo muito bonitinho, branquinho. Aí eu falei, nossa, que casa linda. Que casa bonita. E aí eu ouvia um barulhinho batendo assim, ó, pá, 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 bem suave. Sabe quando bate numa talhadeira assim, ó, uma ferramentazinha assim de ferro? Ouvia aquele bater assim, bem suave. Aí eu ia entrando e quando eu chegava assim na quina da parede da casa, tinha um senhor sentado. Eu não via o rosto dele, só via ele pelas costas. E ele com as vestes brancas, cabelo branco, ele não olhava para mim. Mas eu falava para ele assim, essa casa é sua? Aí ele falava, sim, essa casa é minha. Eu falei assim, nossa, que casa linda, o que o senhor está fazendo? Aí ele falou assim, eu estou terminando uns reparos aqui dentro da casa, para mim começar a trabalhar do lado de fora. Acordei. Falei, meu Deus, que sonho foi esse? E eu acordei com esse sonho, achei a coisa mais linda. Cheguei no trabalho, a minha amiga trabalhava comigo. E falei pra ela, falei, amiga, eu tive um sonho tão lindo, tão lindo. Aí eu contei o sonho pra ela. Mas eu não tinha compreendido o sonho. Aí ela falou assim, você sabe o que é essa casa? Eu falei, não. Ela falou assim, essa casa é você, mulher. Você não sabe que nós somos casa de Deus? Eu falei, é verdade. E esse homem que está trabalhando dentro dessa casa é o Espírito Santo de Deus. Ele está completando a obra dentro de você para ele começar a trabalhar por fora. Eu falei, nossa, será que é isso mesmo? Ela falou, com certeza. Tá bom. Aí, amados, continuei a minha vida normal, minhas roupas normal. Um dia eu fui convidada para ir num jantar de noivado. E aí na hora de me arrumar para ir para esse jantar, eu fui, peguei minha roupa, coloquei em cima da cama. Peguei meu estojo de maquiagem, que era grande, coloquei em cima da cama. Peguei minhas argolas enormes que eu colocava na orelha, coloquei em cima da cama. Fui pro banheiro tomar banho. Quando eu saio do banheiro, ainda de toalha, eu tinha um espelho bem grande no meu quarto que ia de cima a baixo. Enorme, que dava para me ver toda. Na hora que eu passo no espelho,
o Espírito Santo de Deus falou assim: volta e olha para você. E eu voltei e olhei no espelho. Os meus olhos brilhavam, eu vi um brilho dentro de mim, coisa mais linda. Eu nunca tinha reparado o brilho do Espírito Santo que tem nos nossos olhos. E eu olhei dentro do espelho e eu falei: nossa, que coisa mais linda. Aí ele falou assim: olha, você é linda do jeito que eu te fiz. Você é a imagem e semelhança de Deus, e Deus é perfeito. Naquela hora que eu olhei para mim, eu falei: meu Deus, eu nunca tinha reparado que eu era linda desse jeito. E a partir daquele dia eu comecei a me achar uma mulher linda, porque eu me achava feinha, eu me achava esquisitinha, que eu precisava de me maquiar e pôr apetrechos para me sentir mais bonita. E naquele dia, naquela noite, o Espírito Santo de Deus me convenceu que eu sou linda e que eu não preciso de nada para me aperfeiçoar, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Naquele momento eu peguei as maquiagens e joguei dentro da gaveta. Falei: não preciso disso. Peguei os brincos, coloquei assim. Aí eu falei: quer saber? Eu não preciso desses brincos. Eu sou tão linda que eu não preciso deles mais. Joguei dentro da gaveta. Me vesti e fui. Voltei a partir desse dia, nunca mais. Depois eu peguei, ainda deixei por uns dias na gaveta. Depois fui lá, peguei e joguei no lixo. Nunca mais comprei nada de maquiagem. Nunca mais comprei brincos. A única coisa que eu tenho de maquiagem é um brilhinho, um batonzinho assim, um brilho, aquele bem transparente que não dá pra perceber nada. Uma coisa bem discreta. Porque às vezes, né, na época do frio, os lábios da gente resseca, precisa de alguma coisa. Mas a partir desse momento, o Espírito Santo de Deus me convenceu que eu sou linda e que eu sou perfeita. E que eu sou imagem e semelhança de Deus. Então, por conta disso, eu não uso mais. Eu não julgo quem usa. Se você usa e se sente bem, tudo bem. Cada um tem um particular com o Espírito Santo. Se ele não te cobrou, fique em paz. Agora, se ele te cobrar, se ele estiver falando alguma coisa para você, não endureça o seu coração. Ouça e obedeça o Senhor. E hoje eu posso pregar a palavra do Senhor livremente. Tanto as minhas vestes na igreja como as minhas vestes em qualquer lugar são vestes santas de uma mulher de Deus. Eu não tenho 2 guarda-roupas. Não. E eu me sinto bem. Eu me sinto muito bem, eu me sinto bem vestida. Com as minhas roupas que eu uso, eu me sinto bem vestida. Calça também foi a mesma coisa. Na mesma época eu parei de usar calça jeans. Gostava muito de calça jeans, bem coladinha, com umas batinhas por cima. Nunca mais eu usei calça jeans. Só uso saia, vestido. Porque eu senti de mudar. Eu senti de mudar. O Espírito Santo falou comigo. Então, se ele não falou nada com você, tudo bem. Mas tem uma coisa, eu perguntei para ele. Eu perguntei. E se você perguntar, você tem que estar preparado para a resposta. Porque eu nunca havia perguntado se ele estava agradando ou não. E quando eu perguntei, ele respondeu que ele queria mudar. E eu obedeci. Sou muito feliz por isso, me acho linda, maravilhosa, elegante, arrumada, me acho tudo de bom. Não me exaltando, né, mas sendo uma mulher perfeita como Deus me fez. Você é linda do jeito que Deus te fez, você não precisa de nada. Você não precisa de nada mais para se sentir bonita. Você é perfeita, você é linda, você é a imagem e semelhança de Deus, você é uma mulher maravilhosa. Você não precisa de mais nada. Você só precisa entender. Olha no espelho qualquer hora, sem pressa. Olha dentro dos teus olhos. Se o Espírito Santo de Deus está dentro de você, você vai ver o brilho. E aqueles que estão de fora, olha e vê. Porque às vezes eu estou passando na rua. Pessoas que eu não conheço, nunca vi. As pessoas me param. A paz do Senhor, irmã. A paz de Deus, irmã. Nunca vi. Nossa, eu vi um brilho de você na hora que você apareceu lá longe. Eu vi o brilho do Espírito Santo na tua vida.
Você entende? Não é a maquiagem que vai chamar a tua atenção, minha amada. O que vai chamar a tua atenção é o brilho do Espírito Santo, é a presença de Deus na tua vida e na minha vida. Então é isso, se convença de que você é linda, maravilhosa e você só precisa do Espírito Santo, mais nada. Você é perfeita. Amém? Esse foi o meu relato, que Deus abençoe você, que isso te ajude, né? Fica na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe sempre.